Olá pessoal, tudo bem? Passando então para fazer um videozinho rápido, acredito que vai ser rápido, sobre essa questão, esses tópicos, né, que da unidade sobre o VPL, sobre a TIR e sobre o payback, né, como teve algumas dúvidas aí no meio do caminho. Então, de início, eu gostaria de comentar sobre os conceitos, né? Gostaria que vocês entendessem essa parte mais conceitual primeiro, para depois a gente ir para a parte dos cálculos. Tá? Então, o que é o valor presente líquido? Nada mais é do que a gente pegar os fluxos de caixa, as estimativas de fluxos de caixa de um determinado projeto, de um determinado investimento, e trazer eles a valor presente. E aí, obviamente, por conta do valor do dinheiro no tempo, né? Então, a questão de que R$ 1 hoje vale mais do que R$ 1 no futuro. E por que isso? Porque a gente perde poder de compra por conta da inflação, por conta de taxa de juros, enfim, né? Tem várias questões aí, várias variáveis que envolvem. Então, a ideia é a gente descontar dos fluxos de caixa previstos uma taxa mínima de atratividade, né? E aí trazer a valor presente. Então, R$ 1.000 daqui a um ano não vão ser R$ 1.000, vão ser 900, 910. Daqui R$ 1.000 em 2 anos não vão ser R$ 1.000. Se a gente trazer a valor presente, trazer a valores de hoje, não vão ser R$ 1.000, vão ser 800, vão ser 820, vão ser 850. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia fazer um cálculo inverso, pegar os fluxos de caixa e levar a valor futuro, que aí a gente ia compor esse valor. Então, aplicar uma taxa nesses fluxos, né, e aí levar valor futuro, levar ao final do projeto, os valores para o final do projeto. Né. A tomada de decisão em relação a isso seria a mesma. Né? Se eu aceito, fazendo o cálculo do VPL, eu aceito o projeto, fazendo o cálculo de valor futuro, eu aceito também, eu tenho que aceitar também, porque o resultado tem que dar o mesmo. Né? A ideia de eu aceitar ou não tem que ser a mesma. E como eu aceito ou rejeito um projeto? Quando o cálculo do VPL ele for positivo, eu aceito o projeto. Quer dizer que eu vou ter um retorno acima, né, da minha taxa mínima de atratividade. O que é a minha taxa mínima de atratividade? É a taxa que eu espero receber com esse projeto, no mínimo. Né? Então, por quê? O que tem que ser a taxa mínima de atratividade? Bom, tem que ser maior que a minha taxa de juros, pelo menos. Por que maior que a minha taxa de juros? Porque senão eu pego o dinheiro da minha empresa, aplico no mercado financeiro, algo atrelado à minha taxa de juros, e pronto, deixo lá, não corro tanto risco, enfim, está lá paradinho. A minha taxa mínima de atratividade, portanto, tem que ser maior que a minha taxa de juros. Então, essa é a ideia. Se o valor presente líquido for negativo, quer dizer que eu não vou ter o retorno esperado. Então, eu rejeito o projeto. Né? Eu não aceito esse projeto. E se for nulo, bom, aí é decisão de cada um, mas basicamente a gente rejeitaria também. Né? Não tem porquê. Seria ali no 0 a 0. Tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. A TIR. Né? O que é a taxa interna de retorno? É a taxa que eu vou ter que ter para ter o meu valor presente líquido zerado. Né? Então, se a minha TIR for maior que a minha taxa de juros, por exemplo, eu aceito o projeto. Se for menor, eu rejeito o projeto. Se a taxa interna de retorno de um determinado projeto for maior ou menor que eu aceito ou rejeito sucessivamente. Né? Então, a TIR, a gente não, nos fluxos de caixa, no valor presente líquido, a gente poderia calcular à mão, né? Não é tão difícil assim calcular. Mas a TIR, normalmente, a gente utiliza HP ou o Excel para calcular, porque é uma questão de tentativa e erro. Né? Eu vou ter que ir lá, ficar tentando, jogando valores, até eu chegar no momento em que eu acerte na vírgula, o momento em que o meu VPL fique zero. Né? Então, essa seria a TIR. E o payback nada mais é que o tempo que eu vou demorar para ter o retorno no meu investimento, a partir dos fluxos de caixa. Então, por exemplo, eu tenho lá um fluxo de caixa, né, faço um investimento de 10 mil. Tenho projetado fluxos de caixa de 2.500. Então, em 4 anos eu vou ter o meu retorno.
Obviamente que nessa situação, eu vou estar utilizando o payback simples. Que o que é o payback simples? Eu não estou descontando nada. É o meu fluxo de caixa estimado. Se eu fosse fazer o payback descontado, aí eu desconto, assim como eu desconto no VPL, todos os fluxos de caixa. E aí, então, o meu payback ali nesse exemplo que eu dei não seria em 4 anos, seria em 4 anos e meio, seria em 5 anos, seria em algum prazo maior, obviamente. Porque eu estou trazendo a valor presente, estou descontando de acordo com a taxa mínima de atratividade, então vão ser valores menores do que os 2.500. Certo, galera? Então, entendido isso, né? Acredito que fica mais fácil o entendimento do que só a leitura ali no material. A gente poderia avançar muito mais nessa questão do VPL, da TIR, do payback, entra variáveis como o custo do capital da empresa e por aí vai, mas não é o foco agora. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou utilizar o exemplo que está no material para fazer os cálculos. Já vi, e acredito que seja por isso que não estão conseguindo chegar nos valores, né? Teve alguns alunos que me mandaram mensagem que não conseguiam chegar nos valores ali. Tem um erro no material, mas aí a gente vai comentar. Mostro para vocês primeiro no HP, depois mostro no Excel o mesmo cálculo, o mesmo exemplo, enfim, como é que a gente chega. E aí acredito que vai ficar mais fácil para vocês chegar nos valores, né? Acredito que vai ter um entendimento mais fácil. Qualquer coisa, vou permanecer à disposição de vocês e aí a gente vai trabalhando juntos. Então, vou compartilhar aqui com vocês e eu vou primeiro puxar a HP. Né? Vamos primeiro na HP. A gente tem um material aqui e temos o exemplo. Né? Então, a gente tem um investimento de 10 mil, né? Taxa mínima de atratividade de 10%, 5 meses e um fluxo de caixa de 3 mil. Né? Então, aqui as informações, tem aqui as informações, taxa mínima de atratividade, enfim. Como é que a gente calcula no HP? Como é que a gente faz o cálculo no HP? 10 mil. Vou colocar os 10 mil em negativo. Por que negativo? Porque está saindo do meu caixa. Está saindo do caixa da minha empresa esses 10 mil. Então, eu considero como uma saída. Por mais que eu vou fazer um investimento financeiro, por mais está saindo do meu caixa. Então, a gente tem que pensar no fluxo de caixa da empresa. Então, negativo, por conta disso, G, CFO. Né? O CFO aqui, ou o PV, ou né, a gente utiliza, quando a gente clica no G, a gente está utilizando essas teclas parte em azul aqui, sempre essa partezinha de baixo, né, que está em azul. Quando a gente clica no F, a gente está utilizando as em laranja, que está aqui em cima. Então, tenho lá os meus 10 mil, ok? 3 mil de fluxo de caixa, CFJ, tá? Explicando o que é o CFO, né? É o meu fluxo de caixa no momento zero, né? Então, aqui são os fluxos de caixa nos demais momentos. E aí então, coloquei os 10 mil, coloquei os 3 mil, que seria o fluxo de caixa, está entrando no meu caixa esse valor, então é 3 mil positivo. São 5 meses. O N, que representa o tempo, e a minha taxa de atratividade, 10i. Então, coloquei todas as informações. Né? Então, todas as informações que tem lá no exemplo, né? Os 10 mil de investimento, os 3 mil de fluxo de caixa, o tempo e a minha taxa de atratividade. Coloquei todas as informações aqui. Para eu chegar no meu valor presente líquido, F, NPV. O que é o NPV? Net Present Value. Então, é o meu valor presente líquido. Coloquei 1.372,36. Então, aqui dá a mesma informação, né? Chegamos nos 1.372,36. Que pode... Aqui a gente está usando um exemplo em que o meu fluxo de caixa é o mesmo, é sempre 3 mil. Mas a gente pode calcular com fluxos de caixa diferentes. Em vez de colocar lá 3 mil, 5, né, o tempo 5, vou lá 2.500 GCFJ.
2.000 GCFJ, 3.000 GCFJ, 6.000 GCFJ. Então, independente, né, do fluxo de caixa, eu vou colocando aqui, obviamente que daí eu não vou colocar o prazo, né? Tem que colocar fluxo de caixa por fluxo de caixa. Perfeito, galera. Acredito que tranquilo, né? Não é nada difícil, é mais a gente conseguir se achar na HP. Quem não tem o domínio da HP, quem não utiliza HP, depois eu mostro no Excel que talvez facilite. Então, nesse caso aqui, a gente aceitaria o projeto, né? Deu um valor presente líquido, a gente aceita o projeto. Então, vamos limpar a HP, né? Então, limpamos. Como é que eu faço para calcular a minha TIR? Mesma coisa. 10.000, meu investimento, as mesmas informações, o mesmo exemplo. GCFO, 3.000, GCFJ, 5G, UN, 10. E agora eu quero saber a minha TIR, né? A gente vai clicar no F e a gente vai clicar aqui no IRR. O que é o IRR? Internal Rate Return, né? Taxa interna de retorno. Então, a gente chega nos 15,24. Né? A gente tem aqui os 15,24. E onde está o erro disso aqui, tá, pessoal? Do material. Em vez de ser FPV, é FB. Né? Essa tecla aqui não é essa que a gente tem que clicar. Então, aqui que está o erro ali no material. Tem um errinho no material que eu tampouco tinha notado. Né? Fui notar agora quando eu fui fazer o exemplo. E aí o meu payback. Né? O que é o meu payback? A gente tem os 10.000 de investimento. Enter. 3.000, que é o meu fluxo de caixa, dividido então em 3 anos e 33, né? A gente teria o nosso payback. Mas seria esse o valor do payback. Payback simples, tá, pessoal? Pensando em payback simples. Esse o payback não tem aqui, né, com esses mesmos valores. E o payback descontado a gente consegue trazer então para o que a gente faz? Como é que a gente faz o payback descontado, né? Como é que a gente poderia fazer o payback descontado ou quando a gente tem um payback que 4 ainda não chegou e vai dar lá nos 5, como é que eu vou calcular essa fração aqui? Eu pego o valor, né, o meu negativo aqui, divido pelo meu fluxo seguinte. E aí eu vou chegar no 0,42, então 4, né, períodos, 4 meses e 42. 0,42. 4, e aí transformando em meses, né? Esse 0,42 seriam 5 meses e alguma coisinha. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Acho que essa parte aqui do payback, da TIR e do VPL na calculadora, para quem não tem muito, né, não trabalha com a calculadora, não usa muito a calculadora, talvez complique um pouquinho. Mas então a gente vai lá para o Excel. Né? A gente tem o mesmo fluxo de caixa. Deixa eu apagar aqui. Eu já coloquei as informações aqui. Então, o nosso período 0 é a nossa saída de caixa, né? O nosso investimento de 10.000. No período 1, eu tenho um fluxo de caixa de 3.000. No período 2, 3.000. 3, 3.000. 4, 4.000. 5... Opa! 3.000, 4, 3.000, 5, 3.000. Então, tenho os fluxos de caixa aqui. E a minha taxa mínima de atratividade, que é a minha taxa mínima de retorno que eu exijo, é 10%. Como eu calculo o VPL? Igual, a gente tem uma fórmula, né, no Excel, que é o VPL. Então, eu tenho o VPL, clico no VPL. O que me dá? Né? Aqui já me dá a informação que primeiro eu tenho que botar a taxa, ponto e vírgula, eu coloco os valores positivos, fecho parênteses, e eu somo o meu investimento. Tem que dar o mesmo valor que deu na calculadora e tem que dar o mesmo valor que está lá no material, 1.372,36. Né? Então, super simples, né? Não tem segredo.
A minha TIR, né, taxa interna de retorno. Então, minha taxa interna de retorno. Então, eu vou pegar meus fluxos de caixa. E eu vou colocar a minha taxa, 15,24, né? Ponto e vírgula e a minha taxa, meus fluxos de caixa, ponto e vírgula e a minha taxa, 15,24. Mesmo valor que a gente encontrou na HP, mesmo valor que está lá no exemplo, no material. E o payback seria aqui, no caso, vai dar negativo, né, por conta desse valor negativo, mas é o valor de investimento dividido pelo meu fluxo de caixa. Se é constante, a gente só faz esse cálculo aqui, vai dar, né, aqui negativo, a gente tem que transformar para positivo, né? Então, seria um fluxo de caixa, 3 anos, 3 meses e alguns dias aqui, né? 33% dos meses, então 10 dias, algo assim, para a gente ter o retorno do investimento que a gente fez, né? Essa é a ideia do VPL, da TIR e do payback, tá? A gente poderia se aprofundar nesses deixa eu interromper aqui o compartilhamento. A gente poderia nos aprofundar nesses 3 métodos, poderia. A gente pode ir mais adiante, tanto tanto na TIR, quanto no VPL, quanto no payback. A questão do payback descontado, trazer a valor presente todos os fluxos de caixa para calcular o payback. O valor presente líquido a gente poderia jogar para frente, a gente poderia utilizar custo de capital, utilizar outras variáveis, enfim, mas por hora, né? É isso aí, essa a ideia, vocês entender como é que a gente toma a decisão a partir dessas informações, né? Do payback, da TIR e do VPL, né? E o cálculo, então, aí por que a gente poderia fazer à mão? Poderia, né? Mas facilita muito a gente utilizar essas ferramentas, né? Como eu comentei com vocês, a TIR, principalmente, é o que mais complica. A TIR a gente estaria tendo que fazer tentativa e erro, né? Vai lá, joga um valor, calcula o VPL, bom, deu 0, não deu 0, deu positivo, deu negativo, bom, então vou ter que mudar a taxa. Daí eu jogo mais uma taxa. Muda a taxa, né? Então, deu positivo, vou ter que aumentar a taxa, vou ter que diminuir a taxa. O que eu faço? Então, teria que ser tentativa e erro, tá? Pessoal, acho que é isso, tá? Não sei se ficou claro para vocês, mas qualquer dúvida, estou à disposição ainda, né? Ainda não finalizou a disciplina. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, podem ficar bem à vontade. Professor, não entendi nada do que tu falou, estou perdido, não faço ideia do que seja isso. Bom, me chamem, não tem problema, vamos lá. Aos pouquinhos a gente vai tendo entendimento. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos e qualquer coisa eu estou à disposição.